Essa aula é voltada para o 7º ano. Nós vamos falar sobre os artrópodes. Artrópodes, ele vem de artro, né, que é articuladas, e podes, patas. Então, são patas articuladas, são os invertebrados que têm patas articuladas. Exemplo aí da formiga, né? A formiga apresentada na imagem, assim como as aranhas, os besouros, os caranguejos e lacraias, pertence ao filo dos artrópodes. Os artrópodes são invertebrados que se caracterizam pela presença de apêndice ou pernas articuladas, e muitos deles apresentam antenas. Além disso, os representantes desse filo têm um esqueleto externo chamado de exoesqueleto, ou cutícula, que recobre o corpo e é trocado continuamente em um processo chamado de muda ou ecdísio. Os artrópodes são um grupo de animais, mas bastante variável. Assim, para facilitar o estudo, nós vamos dividir, tá, as aulas em os insetos, depois eu vou fazer uma aula sobre crustáceos, depois sobre aracnídeos, depois sobre quilópodes e diplópodes, e o último, que não faz parte dos artrópodes, mas nós vamos falar, vai ser os equinodermos. Então, primeiro nós vamos falar sobre os insetos. As formigas, os cupins, as baratas, os percevejos, os besouros, as abelhas, os mosquitos, as borboletas, os louva-a-Deus, os bichos-paus. Todos esses são exemplos das milhares de espécies de insetos que vão existir na Terra. Os insetos vivem em ambientes aquáticos e terrestres. Alguns deles têm asas que permitem voar. Essa característica facilita aos insetos chegar mais facilmente aos alimentos, procurar parceiros para a reprodução e fugir dos predadores. O corpo dos insetos é organizado basicamente em cabeça, tórax e abdômen. A gente vai ver aqui a estrutura do corpo do inseto. A cabeça ela vai possuir, né, olhos compostos que possibilita a percepção de imagens e cores. A maioria dos insetos possuem ocelos que auxiliam a perceber os estímulos luminosos. Os insetos apresentam um par de antenas que auxiliam na percepção de cheiros, gostos e formatos, além de temperatura e umidade do ar no ambiente. Os insetos apresentam 3 pares de patas articuladas. Eu sempre repito, 3 pares de patas articuladas, os quais podem ser utilizados para caminhar, saltar, correr, nadar, cavar ou agarrar. Existem insetos na fase adulta que apresentam um par de asas, outros não têm pares e alguns não têm asas como sua estrutura. Então, quando a gente fala da estrutura dos insetos, para diferenciar dos outros artrópodes, a gente vai colocar na cabeça que os insetos têm 3 pares de pernas articuladas, né? 3 pares de pernas articuladas e tem cabeça, tórax e abdômen. Ok? A alimentação dos insetos é bastante variável. Existem espécies herbívoras, que se alimentam de plantas, como os pulgões, carnívoras, como os besouros, onívoras, como as baratas, e parasitas, como as pulgas. O sistema digestório é completo e a boca pode apresentar especializações que permitem o inseto a sugar, mastigar ou picar. A respiração dos insetos ocorre por meio de pequenos tubozinhos que são chamados de traqueias, distribuídos no interior do corpo do animal e que levam o gás oxigênio diretamente dos tecidos, sem depender de pigmentos respiratórios. O conjunto desses tubos forma o sistema traqueal. Em alguns pontos desse sistema, as traqueias se abrem para o exterior do corpo do inseto por meio de orifícios, chamados de espiráculos, por onde ocorrem as trocas gasosas com o ambiente. Então, os insetos, muitos respiram pelo sistema traqueal, que é o conjunto de traqueias, que tem a saída aí diretamente na pele, né, que é pelos espiráculos, e vai ter essa troca gasosa aí com o ambiente de gás oxigênio e gás carbônico. Aí está mostrando, né, a representação do sistema traqueal do inseto. Em algumas espécies, o sistema traqueal pode incluir sacos aéreos, dilatações das traqueias, que aumentam o volume do ar no corpo do animal. Então, aqui está mostrando, ó,
o saco aéreo, né, as traqueiazinhas e os espiráculos, que são os tubozinhos que vai sair para fora. A reprodução dos insetos, né, ela é feita por reprodução sexuada e fertilização interna. A maioria é ovípara, mas algumas espécies são ovovivíparas. No entanto, no momento da cópula, os machos da maioria das espécies depositam os espermatozoides no interior do corpo da fêmea. Os espermatozoides vão fecundar os ovos, que passam por um período de desenvolvimento no interior das fêmeas. Antes da postura, os ovos recebem uma casca que irá protegê-los da perda de água para o ambiente. O desenvolvimento dos insetos ocorre de maneira diferente. Algumas espécies passam por uma série de transformações até atingir a fase adulta, a chamada metamorfose, que pode ser completa ou incompleta. Então, a gente vai ver aqui, ó, a metamorfose completa ocorre em insetos como as borboletas, os besouros, as abelhas, as moscas e as formigas. Neste tipo de desenvolvimento, do ovo eclode, ou seja, sai a larva que se transforma em pupa, a qual se desenvolve em um inseto adulto. Então, está mostrando aí. O desenvolvimento inicial do inseto ocorre dentro do ovo, que é depositado no ambiente. Nas borboletas, a larva que vai sair desse ovo é conhecida como lagarta. Ela se alimenta e aumenta de tamanho ao mesmo tempo que vai armazenar nutrientes para, em seguida, se isolar em um local protegida por um casulo ou em uma fenda, transformando-se em uma pupa. Na fase de pupa, o inseto em desenvolvimento não vai se alimentar e o ser vivo sofre transformações até se tornar um inseto adulto. Já a metamorfose incompleta ocorre em alguns insetos, como as baratas, os gafanhotos, os percevejos, as tesourinhas. Nesse tipo de desenvolvimento, os indivíduos que saem dos ovos são parecidos com os adultos. Não existe a fase de larva e nem de pupa. O desenvolvimento ocorre por meio de modificações graduais, as mudas. As formas jovens, chamadas ninfas, passam por algumas mudas até se tornarem adultos. Então, a diferença entre metamorfose completa e a metamorfose incompleta é que na incompleta, dos ovos vão sair formas jovens e depois o adulto. E na completa vai sair o quê? A larva vai ter a fase de larva, vai ter a fase de pupa. Na incompleta não tem essas fases, né? A forma juvenil, ela vai sair do ovo semelhante ao adulto. Conforme o jovem vai crescer, os seus órgãos sexuais vão se desenvolver, as asas também, e ele vai se tornar um inseto adulto com asas, ok? E tem uma outra forma de reprodução, né? Que existem insetos que não vão sofrer metamorfose durante seu desenvolvimento. Nesse tipo de desenvolvimento, os animais nascem semelhantes aos adultos, como a traça. Ou seja, não sofre metamorfose. Ao sair do ovo, os juvenis são semelhantes aos adultos, diferenciando-se apenas no tamanho e na maturidade sexual. Então, qual é a diferença aí da metamorfose incompleta para que não sofre metamorfose? É que na metamorfose incompleta, ele vai passar pelas formas jovens, mas não vai ser igual ao do adulto. Como aqui na não metamorfose, quando sai do ovo, né, quando eclode do ovo, ele vai ser igualzinho do adulto, só que sem maturidade sexual. Na metamorfose incompleta, ele vai eclodir do ovo em formas juvenis, mas não vai ser igual ao do adulto. Ele ainda vai desenvolver as asas, por exemplo, e os órgãos sexuais, tá bom? Durante o seu desenvolvimento, falando dos que, né, não sofrem metamorfose, durante o seu desenvolvimento, o juvenil sofre uma série de mudas que resultam no crescimento do corpo e no amadurecimento dos órgãos reprodutores, tornando um animal apto à sua reprodução. Então, esse daí são os artrópodes, a classe dos insetos.